uma oração, uma oração que te vai libertar de, de muita pressão. E antes de começar, nós vamos juntos orar um Pai Nosso e depois eu vou então explicar onde é que eu quero chegar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembra-te que Deus deu a todos e a cada um o livre-arbítrio. E então é por isso que quando tu tens de lidar com pessoas, tu vais não entender certos comportamentos que essas pessoas têm. Umas vezes é em relação a ti, outras vezes é em relação ao mundo exterior. O que te pode trazer, por vezes, distúrbios, por exemplo, conflitos na tua consciência, é que tu vais sentir que estás a sofrer injustiças, ok? Estás a sofrer, outras pessoas te fazem sofrer, e por vezes pode ser tão duro de lidar com tudo isso, e tão pesado, que tu até começas a ter comportamentos autodestrutivos, começas a sabotar o teu ser, a tua boa energia, e isso é mau para ti, ok? E porquê que a paz é tão importante? A paz é tão importante porque ela gera harmonia, paz de espírito e clareza. E quando tu vibras com uma aura de... Aura eu quero dizer o que tu emites, o que tu fazes, o que vibra naturalmente em ti. Quando tu tens uma aura de paz, tu começas a atrair boas coisas, tu és atraída para vibrações idênticas e similares. Só que nem toda a gente à tua volta tem uma aura de luz. Pessoas podem ter auras de trevas, pessoas podem ter auras de agitação, de irritação, de causar conflitos às outras, de invejar as outras, porque é o que elas emitem. Ou seja, em parte, e talvez de verdade, é como essas pessoas são no interior. É como essas pessoas são no seu interior, na sua natureza, que então essas pessoas vibram e emitem essa vibração que causa conflito com a tua. Agora, será que essas pessoas não deveriam ter lugar aqui na Terra, ou deveriam morrer, ou não deveriam existir? Muitas das vezes tu podes até desejar isso, ok? Porque tu queres estar em paz e está sempre alguém ou algo a tentar te destabilizar, e é realmente por vezes muito pesado, ok? E se tu não podes, por exemplo, conseguir... Aliás, se de facto essas pessoas têm que habitar na Terra, por vezes longe, mas essas pessoas são por vezes tão chatas que elas, não entendendo que o lugar delas não é a tua beira, elas ainda assim buscam encontrar pretextos para se aproximarem, para te destabilizarem. E a verdade é que tu tens que te restaurar, tu tens que afastar-te dessas pessoas, tu tens que conseguir que essas coisas não te perturbem, ok? E Jesus, ele explicou-nos algo, ele ensinou-nos algo, é que ele disse-nos: aquilo que vocês querem que os homens vos façam, ou o que os outros vos façam, façam vocês em primeiro, ok? Agora, Jesus só disse isso. Jesus não precisou o que deveria ser feito, ok? Ou seja, se Jesus apenas deu essa lei, apenas
definiu essa regra, como por exemplo, aquilo que tu queres que te façam, faz. Se Jesus apenas nos deu essa lei, nos explicou que essa lei ela funciona, bem, então tu entendes algo. É que se essas pessoas te fazem algo de mal, essas pessoas não querem te fazer algo de mal. A ti, tu não és o alvo da maldade dessas pessoas. Tu és apenas a pessoa que está no meio, a pessoa que está a se colocar no meio dessa regra que Jesus disse, ok? Mas essas pessoas, como tu és um representante da luz, elas te atingem com a maldade. Não porque tu és o alvo da maldade, e isto é importante que tu entendas. Eu não sei se tu já foste, por exemplo, comer, por exemplo, a um restaurante de fast food. Tu encontras sempre alguém no balcão, certo? E o que é que tu fazes geralmente? Que interação é que tu tens com a pessoa que está ao balcão? Bem, tu tens a interação de lhe fazer um pedido sobre aquilo que tu vais desejar ter para comer, certo? Essa pessoa, ela não vai comer aquilo que tu lhe estás a pedir. Essa pessoa só vai escutar aquilo que tu queres e ela vai passar a encomenda e vai dizer: esta pessoa aqui, que se encontra à minha frente, ela deseja comer tal coisa. E tu apenas passas a encomenda e muitas das vezes até outra pessoa que vai depois entregar a encomenda à pessoa que te fez o pedido, certo? E nisto eu estou a falar quando tu és o empregado, certo? Agora, é algo que é bom que ambas as partes entendam, se ambas as partes estão a escutar, mas eu falo disto para aquelas pessoas que se sentem injustiçadas, é que tu és de facto um representante da luz. Ao tu seres um representante da luz, essas pessoas pensam que elas estão a entrar também num restaurante fast food e que a primeira pessoa que elas vão encarar é a pessoa que vai escutar os pedidos delas. E a verdade é que, sabendo que essa lei funciona e sabendo que elas vão sim obter isso, elas não vão sequer questionar ou sequer parar para não te perturbar. Elas sabem que, pedindo isso, elas vão obter. Agora, essas pessoas vão obter da vida ou de Deus aquilo que elas estão a pedir, certo? E a verdade é que outros textos também nos dizem na Bíblia que bate, continua a bater e ser-te-á aberto, continua a pedir e ser-te-á atendido. Ou seja, tu és apenas um representante da luz, e neste caso um empregado, que está apenas a escutar pedidos. Isso não quer dizer que tu és o alvo, ok? Tu não vais ficar com... Tu não vais... Tu apenas vais escutar e passar a palavra. Passar a palavra a quem? A Deus. Passar a palavra à vida, ok? E essas pessoas, depois, mais tarde, nem sequer por tua parte, daí ser muito importante que tu entendas os textos, por exemplo, de Êxodo 14:14, que diz: e Deus lutará por ti, e Jeová Deus lutará por ti, e tu ficarás em silêncio. E também outros textos como não afasta-te da ira e abandona o furor. Outros textos como, por exemplo, não procures a tua própria vingança, pois
E não sei se está assim escrito, mas a verdade é que há um que vinga. Deus é quem vinga, porque Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus justo. Ok? E justiça representa o que está de um lado da balança é o que está do outro lado da balança. E tudo estando em perfeito equilíbrio. Ou seja, isso é que é ser justo. Ou seja, se as pessoas vêm ter contigo carregadas de maldade, carregadas de sei lá o quê, isso não te é destinado, embora possa parecer. Tu tens que começar a compreender que essas pessoas, elas te veem como um representante da luz e sabem que há alguém a quem elas podem pedir para receber, assim como tu és uma validação sendo luz, és uma validação de que Jesus falou a verdade e que essa lei de facto se cumpre e que essa lei é que aquilo que eles querem que lhes seja feito, há pessoas que têm prazer em receber maldade, certo? E então elas precisam de maldade. Vão receber maldade de quem? Quem é que vai... Quem é que vai... elas precisam de maldade, ok? Elas vivem de maldade, elas vivem constantemente num ambiente, numa frequência de maldade, de encontrar prazer na maldade, ok? Tens que entender, assim como tu também encontras prazer na paz, outras pessoas encontram prazer no caos, encontram prazer na destruição, ok? Então, elas sabem que aquilo que elas fazem aos outros lhes será feito a elas, ok? Há pessoas que gostam de sofrer, ok? E então, tu apenas tens que compreender que tu estás apenas a escutar pedidos e apenas isso. Tu não vais ser tu que vais agora cozinhar a refeição, tu não vais entregar a refeição, tu não vais tampouco levar a comida à boca da pessoa que veio ao restaurante fast food. Não. Tu só vais apenas dizer ok. Ou então escrever, anotar o pedido e entregar para a próxima pessoa que está a representar a luz também. Certo? E essas pessoas vão receber o pedido delas. Agora tu apenas estás a vestir o uniforme de seres um representante da luz, uma representante da luz, e por isso podes sentir que pessoas te veem como alguém que lhes vai trazer o que essas pessoas querem. Agora tu não vais trazer tu diretamente, mas Deus vai se ocupar de que essas pessoas recebam aquilo que elas estão a pedir, ok? E então isso te liberta. Tu começas a compreender, ok, isso faz sentido. Isso faz sentido porque essas pessoas têm uma vida. Essas pessoas têm também o livre-arbítrio. Essas pessoas têm também a liberdade de experienciarem que realidade essas pessoas quiserem experienciar. E isso em nada te toca a ti, porque tu não és essas pessoas, tu não fazes parte da realidade dessas pessoas. Na verdade, tu tens também uma vida tua e uma realidade tua também, ok? Então, assim como tu, por exemplo, quase a 100%, quase em todas as vezes que tu foste a um restaurante fast food, tu não ficas a conhecer o empregado que te serviu, e tu não crias contacto com ele, tu não conheces a família dele, tu não conheces as ocupações dessa pessoa, porque essa pessoa não é uma pessoa para estar na tua realidade, certo? Tu apenas queres entrar num restaurante,
comer o que te apetecer comer e sair, certo? Foste servido, ok? E de nada te importa se a pessoa tem depois um treino, mais tarde se a pessoa tem uma chamada com alguém da família nos 15 minutos que se seguem após tu teres saído do restaurante. Isso nem sequer estás consciente disso, porque para ti essa pessoa é apenas uma pessoa que está fora da tua realidade. Então porquê é que tu dás tanta importância a uma pessoa que vem com maldade para fazer apenas um pedido? Assim como o empregado está no restaurante a servir as pessoas, ele também não pergunta ou busca saber pela vida das outras pessoas, das pessoas que ele está a atender, porque isso não faz parte da função dele. A função dele é apenas de passar pedidos. E tu, como representante da luz, tu precisas de entender que também não te deves preocupar com o que a pessoa que a pessoa que está a fazer o pedido, ela é ou deseja ser, ou tens de entender que essa pessoa tem um livre-arbítrio dado por Deus. E então deves solta a situação toda. Solta essas pessoas, porque elas vão de facto ter, quer tu queiras, quer não, quer tu estejas lá para ver, para confirmar ou não. Tu não precisas ser aquele empregado que depois de ter servido, por exemplo, dito à cozinha, façam, por exemplo, um hambúrguer desta forma, com isto e aquilo, e sirvam aquela mesa. Tu não precisas ser aquele empregado que fica a olhar pasmado para a mesa, a ver quanto tempo é que a pessoa leva para comer um hambúrguer, que expressões faciais ela faz, o que é que ela está a comentar sobre o hambúrguer, se ela tirou foto antes de comer. Tu não precisas ser esse empregado, ok? Porque já não é da tua conta. Isso já não é da tua conta. Se tu fazes isso, bem, é porque também estás a usar o teu livre-arbítrio para o fazer, para te envolveres com a maldade que a pessoa lançou ou expressou, que em nada tem a ver contigo. Agora, se tu agora te envolves com essa maldade, aí é o teu problema, ok? O que os outros fazem não é da tua conta. Agora, se tu decides por livre-arbítrio, por tua liberdade de reagires de uma certa forma, isso já é da tua conta. Isso já é porque tu queres. Ok? Então agora, sabendo que as outras pessoas apenas estão a ser, não, independentemente de estares tu, de estar outra pessoa, poderia ser com outra pessoa. A verdade é que a natureza dessas pessoas, ela em nada tem a ver contigo. Porque como elas são, ou foram, ou tu viste elas serem diante dos teus olhos, elas teriam sido da mesma forma, quer fosse contigo, quer tu estivesses à frente delas, quer fosse outra pessoa. Porque essas pessoas têm essa natureza. Poderia ter acontecido contigo, como poderia ter acontecido com outra pessoa. O importante é de tu não te envolveres, é de tu não te alimentares da negatividade, das más energias que essas pessoas trazem. Mesmo que aparente que tu sejas o alvo. Mas não és. Ok? Mesmo que essas pessoas, depois de comerem o hambúrguer, por exemplo, venham ter contigo e desrespeitem o nome do restaurante, sabendo que tu és apenas o empregado. Tu em nada tens a ver com isso. Não foste tu que fizeste a receita,
Não foste tu que deste o nome ao restaurante. Ok? Agora, tu podes ser aquele empregado que vai levar aquilo tão a peito que vai começar, por exemplo, a chorar. Ou vai, por exemplo, tirar do dinheiro dele para oferecer um outro hambúrguer. Ou sei lá. Mas aí, a outra pessoa, ela já nem... ela já nem... A outra pessoa, ela nem se preocupa com isso. Muitas das vezes tu vais reparar que as pessoas estão tão na delas, estão tão na vida delas, na forma como elas são, que elas nem se apercebem, que elas nem sequer reparam ou sequer dão importância a como tu reages. Mas isso pode afetar-te porque tu podes te sentir perturbado, ok? E é importante que tu entendas que não deves te sentir... Aliás, tu tens o livre-arbítrio para o fazer também. A verdade é que Deus não vai subitamente evitar que tu reajas de uma certa forma em relação a algo, porque Deus não vai interferir com o teu livre-arbítrio. Ou seja, também aí, Deus não é para culpar se depois tu ficares todo amuado, etc. Se tu ficares chateado por alguém ter feito um pedido de uma tal forma e que tu foste a pessoa que esteve ali a escutar o pedido. Tu não tens que servir o pedido, tu não tens que reagir ao pedido. Imagina, é como alguém ir a um cabeleireiro e dizer: eu quero pintar o cabelo de amarelo, ou quero pintar o cabelo de verde. O cabeleireiro está ali apenas a fazer, a receber o pedido e a executar uma ordem. Ele vai pintar o cabelo daquela pessoa de verde, de amarelo, de que cor essa pessoa quiser. Essa pessoa não vai depois se traumatizar. Por exemplo, o cabeleireiro não vai, por exemplo, ter pintado o cabelo de verde à pessoa e depois ir fazer uma sessão de uma terapia ou ir, por exemplo, a um psicólogo para tirar para tentar tirar o trauma que essa pessoa se colocou ela mesma por ter agora entregado essa pessoa assim à sociedade com o cabelo verde, e essa pessoa não começa a ter, por exemplo, pesadelos também, ou o cabeleireiro não vai também fechar as portas ou se suicidar porque agora alguém está a caminhar pela rua com o cabelo pintado verde. É por isso que tu deves evitar de estar tão disponível, ok? Muitas das vezes as pessoas que mais se magoam com a maldade dos outros são as pessoas que estão abertas demais, que acreditam que toda a gente é boa, as pessoas que acham que elas têm que ser Deus na vida das outras pessoas, as pessoas que, por exemplo, e com Deus eu quero dizer as pessoas que têm que resolver os problemas todos das outras pessoas. Nem Deus, que é Deus, resolve os problemas todos de uma pessoa. E com isto eu quero dizer, não quando a pessoa quer, irias ser tu. E também as pessoas que mais sofrem por vezes são as pessoas que são mais as pessoas que pouco raramente dedicam tempo a elas mesmas. Porque se tu tens tempo para as outras pessoas, quer dizer que tu não estás a dar tempo nenhum a ti mesmo, a ti mesma. E se tu não dás tempo a ti mesmo, a ti mesma, bem, estás a dizer que a tua vida não é importante. Estás a dizer com todas as letras que eu não sou importante, os outros é que são. Então os outros vão
e de facto vão ser mais importantes, mas tu deves ocupar o teu tempo, deves ocupar a tua vida. E esta oração foi mais, se calhar, falar um pouco, mais abrir certos espaços que tu precisas que fossem abertos na tua mente, para entenderes que se tu tendo o uniforme de representante da luz, essas pessoas não se vão importar se o teu turno é de 10 horas, é de 4 horas. Essas pessoas, sabendo que elas têm o livre-arbítrio e sabem que aquilo que elas querem receber têm que o pedir, e que tu és uma confirmação de que Jesus falou a verdade por seguires a Jesus, e que o que Jesus disse se tem que confirmar, então essas pessoas vão vir e falar contigo e manifestar os pedidos delas da forma como elas bem entendem. É exatamente como, por exemplo, esse exemplo do restaurante. No restaurante não está especificado na porta, na entrada, só pessoas que estiverem vestidas de branco, só pessoas que estiverem vestidas com camisas, só pessoas com isto, só pessoas com aquilo. Não. E só quem se calhar trabalhou num restaurante é que vai realmente entender isso, é que tu vais ter que atender pessoas de todos os tipos, de todos os estilos, de todas as personalidades, e ser indiferente. No final do dia, tu vais ter que dormir tranquilo, sabendo que nada daquilo importou. Sabendo que se uma pessoa te tratou mal o restaurante, etc., isso não é da tua conta. Da mesma forma, tu tens que entender que se há maldade, se há pessoas que vêm ter contigo, tu também no final do dia, no final de cada interação, tu vais ter de entender que aquilo não te define, que aquilo não importa. Tu vais ter de ser capaz de dormir, viver de forma tranquila, sabendo que aquilo não te definiu. Assim como as críticas de um cliente não definem a qualidade, por exemplo, do empregado, assim também as maldades que as pessoas fazem, que tu testemunhas, elas também não definem a qualidade que tu tens. Não deixes então que tu te destruas a ti mesmo. Deixa ir, solta. E solta também a parte que fica também manchada. Mesmo que tu consideres que essa parte faz parte de ti, deixa essa parte ir também. Jesus disse: se alguém te dá uma chapada de um lado, mostra também a outra face. Se alguém rasga as tuas roupas ou fica com as tuas roupas, entrega também a capa, ou entrega também o resto. Tu tens que deixar ir também, não só a pessoa que mancha, mas também o que foi manchado. Entendes o que eu estou a dizer? Deixa ir onde essas emoções ficaram a ser onde essas emoções ficaram a ser tocadas. Deixa essa parte ir também. E sim, é uma parte que se encontra dentro de ti, e por vezes é uma parte que te causa desconforto. É uma parte que tu sentes que tu foste atingido. Essa parte também deixa ir, solta essa parte também com a pessoa, deixa essa pessoa levar essa parte de ti. Deixa essa pessoa levar essa parte de ti. Porque enquanto essa pessoa levar essa parte de ti, tu ficas em paz.
podes sentir que perdeste algo, mas tu ficas em paz. Ok? Enquanto que, se tu guardares essa parte e mostrares resistência, mostrares que, não, é que eu fui ofendido por aquela pessoa, eu estou a sentir isto, eu fui ofendido, estou a sentir que estou ofendido, eu sinto em mim que isto me perturbou e agora tenho algo contra aquela pessoa porque sinto isto. Ao tu mostrares essa resistência, por tu quereres te preservar, por tu quereres preservar essa parte que tu te identificaste como sendo tua, tu vais então gerar conflito, tu vais então depois deixar de ter paz. Entendes? E por isso é que Jesus nos disse também para nós não termos amor pela nossa própria alma. Porque se tu tens amor pela tua própria alma, se tu tens amor pela tua própria alma, e talvez a alma possa estar relacionado com arma, não sei, mas isso é para outra conversa. Se tu resistes, se tu defendes a tua alma, se tens amor pela tua alma, então tu também estás a dizer, por outras palavras, que tu acreditas ser capaz de governar a tua alma. Ao tu dizeres isso, tu estás também a dizer que tu sabes o que é o melhor para ti. E ao tu dizeres isso, tu estás a dizer que não precisas de Deus. E tudo isso acontece sem tu abrires a boca. Isso tudo acontece pelos teus atos, pela forma como tu vives, como tu lidas com essas situações. É como, por exemplo, ao tu fazeres isso, e com isto eu quero dizer, o não ter amor à alma quer dizer o seguinte, e contextualizando isto com o exemplo que nós estamos a usar do restaurante fast food, seria o empregado que, após ter trabalhado o turno dele, ainda carrega o uniforme dele. E na verdade ele nunca tira o uniforme dele. Imagina, ele nunca tira o uniforme. Quer dizer que mesmo ao domingo, mesmo no ginásio, mesmo com a namorada, por exemplo, saindo com a namorada, mesmo, por exemplo, em casa, mesmo até em qualquer ocasião formal, esse empregado estaria a carregar o uniforme, a vestir o uniforme na mesma. Isso representaria amor e devoção para com o restaurante, certo? E se tu tens... Isso seria... Ok, essa pessoa também estaria no livre-arbítrio de fazer... Essa pessoa também teria o livre-arbítrio de fazer isso. Da mesma forma como tu também podes ter o livre-arbítrio para teres amor pela tua alma, a ponto de te ofenderes se alguém vem manchá-la. Agora, se tu... Agora, se por exemplo, se essa pessoa defendesse tanto o restaurante, agora, se esse empregado ele defendesse tanto o restaurante a ponto de nunca te tirar de facto as roupas, a ponto de defender diariamente as cores do restaurante, o nome do restaurante, essa pessoa iria estar também a mandar a mensagem e a dizer que o restaurante é tudo o que importa para ele, certo? E então iria estar a demonstrar amor e devoção para com o restaurante. A ponto de que, se algum concorrente
parasse para falar com ele, se alguém que não gostasse do restaurante dissesse algo contra ele, essa pessoa, esse empregado, ele iria ficar ofendido. Ele iria, se calhar, até bater em quem dissesse algo de mal ao restaurante. Esse empregado iria chamar a polícia, por exemplo. Iria, por exemplo, chamar um advogado, abrir um caso no tribunal, porque está a defender demais, está a ser devoto demais ao restaurante. Quando tu também tens amor demais pela tua alma, quando tens devoção a mais pela tua alma, a ponto de achares que tu consegues governá-la da melhor forma, a ponto de nem sequer entregar para Deus governar a tua alma, e achares que tu podes fazer tudo por ti mesmo, tu também podes fazer esse tipo de coisas. Assim como o empregado fez, de bater em alguém, de chamar a polícia, por exemplo, de abrir um processo no tribunal. Tu também podes, agora diante de alguém que te ofende, que ofendeu de certa forma a tua alma, tu podes também te comportar de forma idêntica. Tu vais, por exemplo, também ofender essa pessoa, falar mal por trás dessa pessoa, invejar essa pessoa. Algumas pessoas vão mais longe, vão fazer obras do mal contra tal pessoa, vão amaldiçoar com a boca tal pessoa, vão fazer coisas que são mesmo desrespeituosas. Eu nem sei se está bem dito esta palavra, mas elas vão desrespeitar a pessoa fazendo coisas do mal porque se sentiram ofendidas. E isto tem vindo a acontecer. É um vai e vem de conflitos entre pessoas, entre almas, porque acham porque elas defendem-se demais. Elas governam-se demais, autogovernam demais. Porque uma alma que está entregue a Deus, sim, ela vai sofrer. Ela vai até deixar aquela parte ir que foi ofendida. Porque ela entende que mais tem Deus para lhe dar. Ela entende que não é sobre esta vida, é sobre a próxima. Ela entende que até Jesus deu a vida também. Jesus não a defendeu. Então Jesus entendeu algo também. Que mais tinha Deus para lhe dar. Mesmo diante da vida, algo tão precioso. Agora, com isto tudo eu quero que tu entendas que tu deves não só deixar ir a pessoa que te fez mal, mas também abrires mão da parte que está em ti que foi ofendida por tal pessoa. E isso também é um certo perdoar. Isso também é um certo perdoar. E tu deves perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 representa, durante o processo de estares a perdoar 70 vezes 7, e este perdoar 70 vezes 7 tem muitas, mas mesmo muitas possíveis compreensões, mas eu gosto de usar esta aqui, que é, por exemplo, enquanto a pessoa está a perdoar 70 vezes 7, ou seja, quase de forma infinita, a pessoa a um certo momento ela já nem se lembra do motivo pelo qual ela ficou ofendida, e então perdoou. E nós, como estamos habituados a tudo instantaneamente, nós dizemos, eu perdoei.
Está perdoado. Mas interiormente, certas coisas não estão perdoadas ainda. E tu deves soltar, deixar ir das partes que também ficaram manchadas pela pessoa que te ofendeu. É importante que tu faças isso. É importante que tu soltes, porque isso não te pertence. Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Ou seja, Jó nada tinha porque Jó nunca nada teve. Jó nunca nada teve, de facto. Tu também não. Quem é que te deu o corpo? Quem é que te deu a alma? Quem é que te deu... Isto sem falar das coisas exteriores. Mas quem é que te deu a vida? Tu por ti nada terias feito porque tu não te criaste a ti mesmo. Foste criado por Deus. Foste criada por Deus. Ou seja, se tu mostras muita resistência a ponto de defenderes aquilo que nem tu és, mas que tu achas que és, ou que achas que tu subitamente te criaste a ti mesmo, bem, tu vais então sofrer. Vais sempre sofrer porque as pessoas vão te ofender e tu vais ficar ofendido, porque vais defender demais aquilo que acreditas ser, que as outras pessoas mancharam em ti. E acreditas, aquela pessoa manchou-me, eu agora tenho algo contra aquela pessoa, mas não, solta também. Solta a pessoa e solta também a parte que foi manchada. Deixa a pessoa levar uma parte de ti que foi manchada por ela. Deixa. Deus é um Deus abundante, é um Deus que dá. Deus é um Deus que tem muito mais para te oferecer. Essa parte foi perdida, ok, mas Deus tem para te oferecer. Logo a seguir outra pessoa vem e faz a mesma coisa, ou algo pior, deixa levar também. Certas pessoas, elas querem levar um certificado com elas, querem levar o recibo com elas, ok? Certas pessoas vão fazer o pedido diante da tua cara, elas vão desejar que tu lhes dês o recibo, ok? E elas depois vão levar o recibo para depois, sabe-se lá fazer o quê? Elas vão se calhar comentar com outras pessoas idênticas sobre o quanto é que elas gastaram, sobre até se o teu nome estiver no recibo, até a quem elas fizeram o pedido. Certas pessoas vão ter orgulho em ter feito maldade diante de ti para comentarem com outras pessoas sobre a maldade que encomendaram diante de ti. Certas pessoas vão falar sobre a cara que tu fizeste enquanto elas estavam ali a encomendar a maldade. Certas pessoas vão falar sobre o que é que tu tinhas vestido. Certas pessoas vão falar sobre o tom da tua voz. Certas pessoas vão falar sobre quanto tempo é que tu demoraste para escrever o pedido, E essas pessoas têm o livre-arbítrio de fazer tudo isso. É isso que tu tens que entender. É isso que tu tens que entender. Tu tens que entender tudo isso. E deixa as pessoas levarem isso. Deixa as pessoas falarem que o restaurante tem má fama. Deixa as pessoas falarem que um empregado que está lá que tem má fama. Deixa as pessoas falarem, porque as pessoas têm o livre-arbítrio de o fazerem, e quer tu queiras, quer não, quer tu gostes ou não, essas pessoas têm o livre-arbítrio dado por Deus. E tu nada podes fazer contra isso. Ou seja, a forma como tu vais reagir é a forma que te vai trazer paz ou instabilidade emocional para quando tu fores dormir, para quando tu fores viver. Deixa as pessoas. E é esse mesmo
o ensinamento a tirar é deixa as pessoas, solta. E solta as partes que elas mancharam em ti, porque elas têm que levar um recibo. O restaurante, mesmo que a pessoa só venha encomendar um café, a pessoa vai ter que levar na mesma um recibo. Ok? A pessoa, mesmo que só venha a comprar uma sobremesa, essa pessoa vai ter que levar recibo do restaurante, uma parte do restaurante com ela. Entendes o que eu estou a dizer? Entendes o que eu estou a dizer? E não é teu problema se as pessoas pedem, recebem e não pagam. Ok? Não é o teu problema se as pessoas pedem, recebem e não comem. Não, nada é teu problema. E nada deve ser teu problema. E tens que soltar as pessoas. Soltar as pessoas. E soltar as partes que ficaram manchadas de ti. Isso vai ser bom para ti porque te vai trazer... Ao início vai ser difícil para ti porque tu vais sentir que estás de certa forma a perder, ou estás a sentir que estás a ficar exposto demais, ou vais sentir que estás a ser fraco, ou vais sentir que estás a passar vergonha, ou vais sentir que algo pior pode acontecer. Mas lembra-te, não deves ter amor pela tua própria alma. Até a alma, algo que é tão importante. Jesus disse, aliás está na Bíblia, e eu não quero dizer algo de errado, mas está na Bíblia para tu não teres amor pela tua própria alma. E é esse o ensinamento de hoje. E eu espero que ele te ajude, te traga paz. E esse trabalho és tu que o tens que fazer. Retira as ideias importantes deste áudio e coloque-elas em prática. Coloque-elas em prática mesmo. Porque é na prática depois, quando as pessoas começam-te a ofender, tu não reages. As pessoas ofendem-te e tu não reages. Ignoras. Porque tu és apenas o empregado, assim como elas estão a tratar a ti, seria como elas iriam tratar um empregado que viesse depois a ocupar o teu lugar. Tu não és responsável pela maldade que existe no mundo, ok? Tu não és responsável em nada, ok? Agora tu és responsável pela maldade que aceitas, que tu mesmo tragas para o interior de ti mesmo. Essa sim tu és responsável. A maldade que tu ingeres por ti, por vontade própria, essa és responsável. E não tens que culpar Deus, porque Deus já te deu o livre-arbítrio. E a prática traz a perfeição. Sabendo isso, sabendo que a prática traz a perfeição, tu vais, com o tempo, criar mais e mais distância, mais e mais distância, mais e mais força mental para soltares, deixares, não te importares. E estamos todos a crescer, ok? Estamos todos a crescer, todos numa jornada individual. E quando tu soltas as outras pessoas para elas terem a jornada delas, tu vais entender que também outras coisas também são soltas na tua vida para que tu também continues com a tua jornada, ok? E que Deus te abençoe, e vamos então orar um Pai Nosso para que Deus possa fazer deste exercício algo prático na tua vida e algo onde Deus pode agir nestes ensinamentos, e que tu possas ter mais paz, tranquilidade, deixar ir, soltar, e que Deus possa assim também
fazer a tua vida se tornar mais leve. E és tu também em parte que o vais fazer, ok? Por isso que Deus te abençoe e vamos então orar um Pai Nosso. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.